pessoa mágica, tudo bom? Eu sou a Edvan Feu e hoje eu quero contar uma história de como eu assombrei um lugar. Sim, eu consegui tornar um local assombrado. Olá, pessoa mágica, tudo bom? Eu sou a Edvan Feu e hoje eu quero contar... E eu vou contar essa história e vou contar, inclusive, por que isso aconteceu e pode ajudar você. Você que gosta de magia, você que, de repente, teve alguma experiência parecida, eu vou te explicar por que isso aconteceu e talvez você consiga ter uma solução aí para alguma questão parecida. Houve uma época, lá atrás, onde eu estava começando a dar workshops de magia, bem no começo mesmo no Rio de Janeiro. Era o auge da Wicca, né? A Wicca estava indo bem, a Wicca durou vários anos, foi até o número 63, então eu imagino que a Wicca estava no número 15, número 20, por aí. E eu estava fazendo alguns workshops ainda esporádicos no Rio de Janeiro. Nessa época, eu dava aula num local, uma aula de mangá, não de magia, para crianças e adolescentes no curso de desenho do Daniel Azulay, que aliás é um curso excelente se você está no Rio de Janeiro e quer colocar seus filhos para ter uma boa atividade. E eu dava aula lá, eu criei a cadeira de mangá, que o Daniel Azulay me chamou, eu criei a cadeira de mangá e passei a ser uma das professoras que dava aula de mangá para essa garotada. E um dos lugares que eu dava aula era o curso do Largo do Machado, com a diretora Regina. Era um lugar bonitinho, uma gracinha e tal, e nessa época estava acontecendo alguma coisa que a gente estava com pouco aluno, né? Não estava gerando bem os alunos, o local era novo, acho que ela tinha acabado de se mudar, isso mesmo, ela tinha acabado de se mudar, então o local ainda não estava sendo muito bem conhecido, então eu falei assim, olha, faz o seguinte, você quer assim para dar um reforço, a gente colocar uma aula de magia para os meus alunos, porque aí assim, é um reforço financeiro, né? Porque vem mais gente para cá, a gente consegue pagar mais, ela conseguiria mais pagar o espaço, também melhoraria para mim e tal, beleza, a gente fez lá um bem bolado e eu combinei isso com ela no momento que geralmente era sábado, que não tinha aula, era sábado ou domingo, desculpa, era domingo que não tinha aula, eu dava lá uma aula semanal para os alunos. Não, desculpa, era sexta-feira mais para noite, se não me engano, que era isso mesmo, sexta-feira mais para noite. Então, eu tinha lá os meus alunos, era uma turma cheia e tal, e toda sexta-feira eu dava aula de magia. Só que começou a acontecer o seguinte, começou a acontecer pequenas coisinhas. Aconteceu o seguinte, tinha a moça da recepção, né, e o lugar ele tinha a câmera na parte que ela via quem estava entrando, e tinha uma escadaria que a pessoa tinha que entrar, né, tinha que subir essa escadaria para chegar nessa parte de cima onde tinha a primeira coisa da recepção. E aí alguém tocava a campainha e essa moça olhava, né, pela câmera e não tinha ninguém. Aí ela olhava assim, bom, tá, tudo bem. Aí daqui a pouco, em outro momento, isso foi bem espaçado, as coisas foram acontecendo aos poucos. Tocavam a campainha, ela atendia, oi, ela, eu vim para o curso. Ela abria, fazia, né, a portinha abria, e ela olhava para a escada para ver a pessoa subindo. Ninguém subia. E ela ficava, pô, essa pessoa desistiu e tal. Isso começou a acontecer cada vez com mais frequência. Tocavam a campainha, diziam que era para o curso, ninguém subia. E aí aconteceu uma outra coisa que começou a ficar um pouco mais, digamos assim, física. Subiu um senhor de chapéu, senhorzinho, né? Oi, eu vim para o curso, está subindo a escada, né? E ela, né, tá esperando o senhor entrar, né? Porque tem um tapume na frente, tipo um biombo. Tá esperando ele entrar, ela ouviu os passos, ninguém apareceu. Aí ela olhou de novo para a câmera, não tinha ninguém. Ninguém entrou, ninguém desceu. E para onde foi esse senhor? E aí ela começou a falar, né, com a dona, olha, tá estranho, tá esquisito, tem alguma coisa acontecendo. Isso sempre acontecia a partir de quarta-feira. Sábado que tinha aula, segunda, terça, era super tranquilo, nada acontecia. Mas a partir de quarta começavam a ter esses pequenos eventos. Aí aconteceu uma outra coisa, um outro evento que aí teve testemunho de uma outra professora que também estava chegando, né, com essa recepcionista, ela estava chegando no curso e tinha assim separava, havia sempre aquelas madeiras fininhas que separam, tipo madeira falsa, né, parede falsa, que separava a recepção da aula, digamos assim, do espaço que a gente dava o curso. E nesse espaço tinha um burburinho de gente conversando.
E eram vozes adultas, né? A gente conversando, rindo, né? Como se estivesse assim, comemorando alguma coisa, assim, todo mundo, mas parecia muito cheio. E aí elas subiram e falaram, nossa, a turma da Ed já chegou, porque isso era sexta-feira. Era sexta? Era sexta cedo. Era sexta mais cedo, a minha aula era de noite, era bem cedo, era de manhã. Nossa, a turma da Ed já chegou. Aí quando elas abriram, não tinha ninguém. E aí elas começaram a ficar desesperadas, começaram a ficar apavoradas e começou a acontecer isso cada vez mais, até que chegou aconteceu outras coisas com outros funcionários, né, tipo o pessoal da faxina e tal, que aí eu não lembro mais da história, mas chegou a cereja do bolo, que foi uma professora que estava dando aula para as crianças, e chegou uma velhinha super simpática, bonitinha, assim, uma velhinha bonitinha, chegou assim para ela do lado dela, entrou assim e falou, boa tarde, minha filha. E aí ela virou assim, boa tarde. E aí os alunos olharam assim, tia, com quem que você está falando? E quando ela olhou de novo, não tinha ninguém. A mulher pirou, a mulher ficou desesperada, a mulher falou que não ia mais dar aula, que ela ia embora naquele momento. A Regina teve que acalmar ela e tal. E, no final, todo mundo fez, né, uma reunião com a Regina e falaram assim, olha só, ou ela ou nós, porque tá mó cara que só acontece perto. Na sexta-feira, então, era o tempo inteiro. Sexta-feira era campainha assombrada, era gente subindo do nada, era barulho de pássaro, era gente aparecendo como se estivesse comemorando alguma coisa. E a Regina foi falar comigo, tá acontecendo isso e isso, então assim, você não tem como fazer assim uma limpeza, assim. E na hora me ocorreu assim, não são espíritos ruins, não são, dava para sentir, eles não eram de maneira alguma sombrios, trevosos, não eram, eles estavam ali por causa do trabalho que eu fazia. E eu falei, olha, posso até fazer, mas isso não vai adiantar nada, porque eles não são negativos, eles não estão aqui para atrapalhar, pelo contrário, estão até para ajudar. Aí eu fui falar com a vovó Maria Conga, que na época eu conseguia me consultar com ela, me consultava com uma cigana, tinha médiums mais próximos de mim que eu conseguia consultas, digamos assim, né, direto, batia uma linha direta com o pessoal lá de cima. E aí eu expliquei o que estava acontecendo para as duas entidades, para a cigana, que era uma médium completamente diferente, numa situação diferente, e para a vovó Maria Conga. E as duas falaram a mesma coisa. Filha, aquele pessoal que está subindo é o seu pessoal. Não tem como você separar você deles. Eles estão indo para assessorar o seu trabalho e para assessorar outros que também estão indo lá para aprender e que você não vê. Né? Eu achei aquilo lindo, achei aquilo bonito. Então, assim, pede para ela botar um altar, porque isso vai resolver o problema. Porque eles não vão ser mais vistos. Eles continuaram indo, mas não vão ser mais vistos. É a falta do altar que está fazendo isso. E aí eu falei, olha, mas ela, não acho que seja a cara dela botar um altar, eu acho que ela não vai querer. Então procura outro lugar, porque eles não vão parar de ir. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu conversei com a Regina e tal, e a gente encerrou aquela atividade ali, porque realmente ela já tinha também conseguido, já estava prosperando de alunos, não tinha mais necessidade exatamente de eu dar aula ali. Fui dar aula até do lado, né, que era uma sala mesmo grandona de convenções, né, uma sala mais para negócios e tal. E eu achei aquilo muito interessante porque eram realmente, tinha tudo para ser, digamos assim, do ponto de vista de uma pessoa leiga, assombrações, mas eram seres super do bem, né? Eram seres que estavam ali para assessorar, para fazer o trabalho, né? Assustavam todo mundo, mas eu achei um maior barato, tá? E essa foi uma das histórias. Eu já assombrei outras pessoas em outros lugares, mas aí eu conto em outro momento. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que está lidando, inclusive eu vi um caso bem parecido no livro do Yvon Lavalon, em que ele fazia vários... Não, Michel Coquet, desculpa, eu troquei. Não foi o Yvon Lavalon, foi o Michel Coquet, que é um autor francês que fez um livro chamado Sobre Anjos e Devas. E ele fez vários rituais no quarto dele, né? E o quarto dele começou a ter efeitos físicos, né? De elementais, de gnomos e tudo mais. Isso aconteceu principalmente porque ele também não tinha um altar, né? Então isso acontece quando você não tem um altar. Se você quer praticar magia, quer fazer até essa questão de ensinar e tudo mais, você precisa ter um altar. O altar, ele foca as energias, ele concentra as energias, ele equilibra as energias do ambiente. E não precisa ser um altar assim, eu vou fazer o altar com todas as 545 divindades do panteão celta, hindu, mitológico, greco-romano. Não, escolhe o meu altar sempre foi muito simples, sempre foi uma santinha estilizada, que poderia ser qualquer divindade feminina. Sempre foi, e eu nunca notei que era uma divindade feminina. Ou um anjinho, ou você bota um dragãozinho. Escolhe o altar que você vai fazer, a divindade
que você vai colocar central ali, e ali você vai acender de vez em quando a sua velinha, o seu incenso, colocar sempre um copinho com água, fazer suas orações, fazer a sua conexão. E isso com certeza vai assentar as energias com as quais você vai estar lidando, sem assustar as outras pessoas da casa. E assim você conseguirá se manter no local sem que te expulsem porque você está assombrando o local. Uma brincadeira, ela não me expulsou não, foi super tranquilo, deu para entender e ainda gerou essa super história que eu estou compartilhando com você hoje, tá bom? Então, esse foi o nosso Wikimagia de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, como sempre, compartilha, curte, toca no sininho, ativa as notificações, se inscreve no canal. E se você quiser receber os meus e-mails com dicas muito direcionadas para essa parte mágica e também com previsões e novidades, é só você encontrar em algum lugar que tem onde você se inscrever com o seu e-mail. Um super beijo e até a próxima.